Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aqui se fala uma improvável, meus irmãos. É com muito temor, é com muito respeito que eu subo nesse altar. Então, se eu falhar alguma coisa, vocês entendam que não é fácil. Quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, por esta oportunidade. Agradecer ao pastor Elismar, que mesmo ele sabendo que eu ia dizer não na primeira vez que ele falou, mas eu falei bem assim, não, ele acredita em mim. Então, eu estou aqui. Agradecer ao meu pastor Reinaldo, pastora Josiele, porque eu falo que eles acreditam mais em mim do que eu mesma. Agradecer as minhas líderes, Patrícia. Obrigada, Patrícia, pelo abraço. A irmã Tatiane, as minhas amigas de oração. Quero agradecer muito. Meu esposo, meu amigo, referência de homem de Deus para mim. E se eu estou aqui hoje, no final vocês vão entender. E eu quero... Foi dado um tema, o Deus que usa o improváveis, que está em Números 17, 8. Só que não é nele que eu vou pregar, meus irmãos. Não é nele que eu vou falar sobre o que Deus quer falar nesta noite. Eu quero que vocês abram, no momento oportuno vocês leem. Eu nunca, por mais que eu já li essa passagem, mas eu nunca vi tanta profundidade que ela tem. O Deus, quando Ele quer usar, quando Ele quer levantar alguém, não tem quem impeça. Olha que lindo. Uma vara totalmente morta, sem vida, e Deus fez brotar flores e ainda deu frutos. Olha que lindo. Mas a passagem que eu quero ler nesta noite está em Salmos 40, verso 1, 2 e 3. Nayara, cadê a agenda do pastor Reinaldo que a gente tinha combinado? O pastor Reinaldo não estava na primeira, não estava na segunda. Ele tinha que estar aqui hoje. Porque ele acredita em mim. Ele vai me ajudar, ele sabe que ele vai me ajudar nessa noite. Ele vai me ajudar a pregar. Vamos ler? Salmos 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, a vida de Davi, ela foi marcada por uma série... Pode sentar, desculpa. A vida de Davi, em todo o Salmo, ela foi marcada de altos e baixos, desde a sua unção como um pastor, porque Davi também era um improvável, até o seu reinado, desde seus triunfos até as suas falhas pessoais e arrependimentos. E essas experiências influenciaram profundamente em seus escritos de salmo, tornando eles ricos em emoção. O Salmo 40 é um salmo de agradecimento e um pedido de libertação. O salmo começa com a declaração de fidelidade. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, e é aqui no verso 2
que eu começo o meu testemunho de conversão. Eu sempre tive no meu coração que um dia que eu tivesse uma oportunidade, eu iria contar meu testemunho de conversão. Ela é mais direcionada aos jovens, aos adolescentes. É para todos nós, mas é mais direcionada a eles. Eu sou filha caçula de uma mãe solo. Sou de uma família totalmente disfuncional. Não tive criação do meu pai. E minha mãe trabalhava de sol a sol para sustentar eu e a minha irmã. Eu sou nascida e criada ali no bairro Canivete. Sou do interior ali do Canivete. Não conheci Jesus, nunca ouvi falar de Jesus naquela época. Eu tinha meus 12, até meus 12, 13 anos, irmãos. Eu brincava de boneca. E hoje eu vejo muitos jovens, muitos adolescentes, meninas principalmente, que não sabem nem o que é uma boneca. Eu fazia roupa de boneca. E apesar de todas as dificuldades, eu tive uma infância muito boa. Eu brincava na rua, tive aquelas brincadeiras de infância. Até que um dia, meus irmãos e minhas irmãs, minha mãe, ela reencontrou um antigo namorado e a gente se mudou ali para o Interlagos. Para quem conhece, o Interlagos é grande em vista do Canivete, né? E para mim era tudo novo. Amizade nova, pessoas novas, lugar grande, tudo perto. E aqui começa a minha parte mais delicada. Completei meus 14 anos. Comecei a estudar, né, numa nova escola, novas amizades. E as amizades que me influenciaram para o mal. A minha primeira rebeldia, que eu nunca tinha feito, é matar a aula. Nunca tinha matado a aula, sempre fui uma filha dedicada. E as colegas que me incentivaram a matar a aula era 2 vezes por semana. E a segunda rebeldia foi começar a beber. E quando a gente matava a aula, gente, à tarde, um sol, igual está dando essa semana, a gente ia para uma casa onde tinha muitos traficantes. Tinha droga. Eu nunca tinha visto droga na minha vida, de perto. Armas. E eu comecei a achar tudo muito lindo. Nossa, que legal. Que legal isso aqui. Eu, uma menina inocente. E essa casa era no Interlagos 2. A minha mãe morava no 1 e essa casa era no Interlagos 2. Vocês vão entender. A minha realidade, como eu disse, era diferente. Comecei a gostar daquilo ali. Só que assim, por mais que eu via muita droga, eu nunca tive vontade de... Nunca tive. Mas tive curiosidade. Então, num dia de bebedeira, num dia onde estavam todos ali reunidos, eu fui experimentar a minha primeira droga, que foi o pó. E quando eu experimentei aquilo, eu estava bêbada. Poucas coisas que eu lembro, que eu olhei aquilo, eu falei assim, aí no outro dia eu fiquei totalmente mal. Quem me falou depois falou assim, Maíra, você ficou totalmente transtornada.
Aí no outro dia eu pensei assim, nossa, que trem horrível. Gente, muito horrível. Mas continuei bebendo. Não quis de droga, nunca gostei desse negócio de fumar. Porque por mais que a minha mãe, ela não me mostrou quem era Jesus, a gente não seguia uma igreja, mas ela sempre me ensinou princípios. Não vá por esse caminho. Ela nunca foi tão presente porque ela tinha que trabalhar, né, para sustentar a gente. Então, assim, o tempo que ela tinha, ela me ensinou princípios. E chegou uma época, irmãos, que vendo aquilo ali, armas, drogas, aquele povo todo ali, eu me sentia meio que segura naquele lugar. E aí a primeira coisa que eu fiz, abandonei os estudos. Foi aí que começou a minha pior rebeldia. Eu com 14 anos de idade. Foi a minha pior rebeldia. E não queria sair de lá mais. Tinha vezes que eu raramente ia para casa. E aí começou o sofrimento da minha mãe. Começou o sofrimento da minha mãe, da minha família. Começou brigas dentro de casa. Porque era o meu padrasto, né? E chegou um certo tempo, um dia, os traficantes usavam as meninas para transportar armas. E eu só vivia de moletom. Um sol quente, de noite, eu vivia de moletom, roupas largas. Por quê? Porque quando eles queriam transportar armas e drogas, quem era presa mais fácil? Eles não iam revistar mulheres. Então eu e as meninas começaram a transportar armas. E eu achava aquilo o máximo. Mas Deus já sabia a intenção do meu coração, irmãos. Eu era inocente. Eu não conhecia Jesus. Por isso que eu falo que o meu testemunho é direcionado para os jovens e para os adolescentes. Vocês têm privilégios. Eu não sabia o que era estar numa igreja. Não sabia. E aí comecei a transportar essas drogas, essas armas. Peguei uma certa confiança de mim mesma. Me achava a tal, né? Não é fácil, irmãos, falar desse tema, não é fácil. Dentro de casa era um inferno, irmãos. Meu esposo está ali, ele sabe que quando ele chegou na minha vida era um caos. Eu vou chegar lá ainda. Então, para quem sabe, quem conheceu Interlagos, eu estou falando isso de 19 anos atrás, viu, irmãos? Quem conheceu Interlagos há 19 anos atrás vai concordar comigo que era terrível. Interlagos era terrível. Tinha uma facção entre o 1 e o 2. E onde eu ia era no 2. E eu morava no 1. E eu totalmente inocente, gente. Eu não sabia que tinha essa facção. Eu era, quem conhece o termo ADA? Amigo dos amigos. Eu era amigo de todo mundo. Ao mesmo tempo que eu estava no 1, que antigamente tinha um beco ali, no Interlagos 1, que para a glória de Deus, a prefeitura arrancou aquele beco, agora virou rua. Então, ao mesmo tempo que eu saía de casa com moletom, parecendo um homem de moletom, porque eu sabia da minha missão ali. Ao mesmo tempo que eu parava ali no beco 1, conversava com os amigos, as amigas, pegava a minha bicicletinha, agora eu vou lá no lado 2. Mas não sabia eu que o inimigo da nossa alma, ele já tinha pedido a minha alma. E chegou um certo dia, depois de alguns tempos,
Eu estou resumindo, tá, irmãos? Para não ficar tão... Se vocês me entendem. Chegou um dia que eu, depois de ter feito... Todo dia eu fazia aquele mesmo ritual. Saía do 1, conversar com o pessoal do 1, ia do 2 e tal. Até que um dia chegou, eu indo para casa. Era raramente os dias que eu ia em casa, mas eu ia. Porque às vezes a minha mãe chorava para mim, falava assim: minha filha, não sai. Você não tem ficado em casa. Eu falei assim: mãe, mas quando eu fico em casa, é briga. Era briga mesmo, irmãos. Era briga. Eu e meu padrasto, era briga mesmo. E aí chegou uma mulher. Eu tentei muito lembrar o rosto dessa mulher, eu não lembro. Ela chegou no meu portão. Ela falou bem assim: Maíra, você precisa ir embora agora. Aí eu falei assim: mas por quê? Ela falou bem assim: estão aqui R$50. Naquela época a passagem era barato, né, gente? Para Vitória. Acho que era... Eu paguei, que eu me lembro, acho que eu paguei uns R$20. Ela falou assim, mas eu falei assim: mas por quê? Ela pega as suas coisas agora e pega esse dinheiro aqui e vai embora. Porque hoje à noite armaram para te matar. E aí eu regalei um olho, né, irmãos? Porque... Falei assim: me matar? Mas por quê? Não fiz nada. Olha, a inocência, não fiz nada. E aí ela falou bem assim: vai agora, arruma suas coisas e vai. Eu nunca tinha comprado passagem, não tinha feito isso. Falei assim: então tá, vou embora. E aí, para onde eu vou? Não, estou te passando o endereço, você vai. É em lugar tal, tal e tal. Fui, irmãos. Chegando lá, eu tive que avisar a minha mãe: mãe, não vou voltar para casa hoje. Expliquei, não falei exatamente por quê. Mas como ela já estava acostumada em me ver ausente, ela falou bem assim: cuidado então. Falei: tá, não posso falar muita coisa não. E para onde eu fui, era pior ainda, irmãos. Era um apartamento em Vitória. São poucas lembranças que eu tenho. Era um apartamento em Vitória, com pessoas que eu não conhecia, me levaram para lá. E lá, eu nunca tinha nunca tinha visto, pesquisado, curiosidade de ver como se faz droga. Lá eu vi como é que se fazia droga. E aí, era um cheiro tão forte, tão horrível, que eu falei assim: não vou ficar nesse lugar aqui não, vou descer. Quando vocês terminarem aí, vocês me falam que eu vou subir. E eu sempre fui muito observadora. Eu olhava aquilo ali, eu falava assim: gente, o que eu estou fazendo aqui? E eu não conhecia Jesus, irmão. Só que eu tinha no meu coração assim: isso é errado, isso não pode fazer, isso não sei. Não me sentia bem. E por ali eu fiquei muito tempo. Acho que eu fiquei uns 3 a 4 meses, irmãos. Até que a poeira baixasse aqui nesse lugar, no Interlagos. Por que eles queriam me matar? Porque, como eu disse, eu passava no Interlagos 1, conversava com o pessoal. Ia para o Interlagos 2, conversar com o pessoal. Eles achavam que eu estava passando informações. Só que eu não sabia de informação nenhuma. Para mim, eu estava ali totalmente inocente. Se achando, né? E aí, com o tempo, eu falei bem assim: posso voltar? Já posso voltar? Aí, a mesma pessoa falou bem assim: pode, você já pode, porque a pessoa que queria te matar, mataram ele. E... para mim voltar, foi difícil, né? Porque para mim chegar ali em casa, depois de quase uns 4 meses, foi terrível. E continuou, não parou não, irmãos. Não parou as brigas. Eu continuei, acho que eu vim pior. Eu vim pior de lá. E aí eu achando, jovens, adolescentes, que casa de mãe e pai não é boa, imagine na casa de amigos. E aí, quando eu fui, falei assim: não vou ficar nessa casa, não. Vou morar com as amigas. E fui, irmãos. Uma menina de 14, 15 anos, nunca tinha trabalhado.
parou os estudos, não tinha experiência de nada, foi morar com as amigas. E lá, na época, o aluguel era R$300, e eram eu e mais 2 meninas. Era R$300. E aí, as meninas, tinha quem sustentava elas. E eu não. Saí de casa, rebelde. E eu não tinha. Então, o que eu tinha que fazer? Caçar um serviço. E fui batendo de porta em porta. E na época, eu espalhava currículos no centro. E eu via frieza no olho das pessoas. As pessoas falavam assim, não estou precisando do seu trabalho, não. Não precisa, não. Eu chorava, eu implorava por um trabalho. E para poder ajudar na casa, né, das meninas. Até que um dia eu consegui trabalhar numa lan house ali no Interlagos. Tinha 2 lan houses, uma na frente da outra. E ali naquela lan house eu trabalhava o dia todo, irmãos, para ganhar R$150. Mas para mim estava bom, né? Porque eu não tinha quem me sustentava. Eu tinha que pagar R$100. No aluguel eu ficava com 50. R$50 para mim sobreviver naquela época, para mim era uma fortuna. E aí eu ficava ali, irmãos. Aí quando dava a hora do almoço, que eu ia para casa, as meninas não faziam nada. Não trabalhavam, porque tinha quem sustentava. Aí quando eu chegava 11h30 para almoçar, eu chegava, o fogão limpo, tudo arrumadinho, eu com a fome. Aí eu falei assim, cadê o almoço? Nós já fizemos. Você demorou? Aí eu, 11h30, demorei? Tá. E assim, irmãos, era todos os dias. Quem me conheceu naquela época, eu era pele e osso, porque eu passava fome. E eu voltava para a lan house. E sabe quem? Esses dias eu tive a oportunidade de falar com ele. O irmão Moisés, da Empada. O irmão Moisés chegava lá. E aí, vai uma empada, isso 3h. Eu não tinha comida ainda. 3h. O irmão Moisés foi lá no escritório. Aí eu falei assim, irmão, ele foi oferecer empadinha. Eu falei, não, irmão, eu não consigo comer sua empadinha. Aí ele, por quê? A empadinha dele é uma delícia. Quem conhece sabe. Aí eu fui e contei. Aí ele chegava lá na lan house com a empadinha e com suco de laranja. Daqueles, acho que era Tang, alguma coisa assim, que suquinho. Aí ele me dava. Eu comprava uma empadinha e um suco. Todo dia eu comprava uma empadinha e um suco. Era o meu alimento todos os dias. Por isso que eu não consigo comer a empadinha dele ainda. Não consigo comer ainda. Aí teve um dia que a minha irmã foi usada por Deus também. Ela me ligou, ela falou assim, estou indo aí no Interlagos, que ela era cliente do Augusto. Estou indo aí no Interlagos, você está precisando de alguma coisa? Aí eu falei assim, irmã, você consegue trazer uma marmitex para mim? Porque eu não consegui sair hoje para almoçar. Não consegui sair hoje para almoçar. Você traz, mas que nada, irmãos. Não tinha comida, as meninas não faziam comida para mim. Elas, do jeito que eu sou, elas tinham inveja de mim. Até que um dia uma pessoa falou, uma menina que frequentava lá também, que também era incomum, ela falava assim, Maíra, por que você não larga? Volta para sua casa. Volta para sua casa, você está sofrendo muito, olha como que você está, você não tem uma roupa. Gente, eu não sabia o que era comprar roupa, eu não sabia o que era ter roupa, eu usava sempre as mesmas. Ela não tem necessidade, você tem sua mãe vai te ajudar, você volta a estudar. Olha, uma pessoa que também estava naquele meio, mas ela via
a minha situação. E aí ela falava assim: Maíra, elas fazem comida sim. Elas fazem comida. Só que elas fazem cedo, almoçam e falam assim: não vou deixar para ela. A menina me falou. Ela falou bem assim: você acha isso justo? Para que você quer viver isso aí? Aí eu fiquei assim: nossa, elas fazem comida e não deixam nada para mim. E, irmãos, eu sempre fui assim, do jeito que quem me conhece, eu sou assim, não mudei. Só engordei. Engordei um pouquinho. E aí, a minha irmã levou uma marmitex para mim. Quando aquela marmitex chegou dentro daquela lan house, cheirou tudo. E eu comi aquela marmitex com tanta vontade, coisa boa. Era aquela... Tinha muito tempo que eu não sabia o que era uma comida. Meu esposo está aí, tudo isso que eu estou falando, ele sabe. Eu não sabia o que era uma comida. E ela falou bem, a minha irmã falou bem assim: Maíra, os meninos ali da company, eram Augusto e um sócio, os meninos ali da company estão precisando de alguém para trabalhar. Aí ela falou, eu falei assim: mas quem é? Eu não sei quem é não. Ela vai lá, eu fui lá para fazer minha placa. Estou aproveitando para fazer propaganda. Eles vão fazer minha placa e ele estava com... o Augusto estava falando comigo que está precisando de alguém para trabalhar, de um toque feminino. Porque onde tem homem, gente, só homem não tem um toque feminino, não. Então, aí, beleza. Eu falei assim: tá, depois que eu sair daqui eu vou lá. E aí, fui. Esse homem me fez esperar tanto, que ele estava em outro lugar. Eu fiquei quase 3 horas esperando o José Augusto. E aí, irmãos, isso é porque eu estou resumindo. E aí chegou o José Augusto. E eu olhei assim, meus olhos brilhou ali. Aí, só que assim, né? Eu precisava sondar primeiro se ele era casado, né? Tinha que sondar, né? Porque eu era terrível, mas nem a esse ponto. E aí, ele chegou, a gente conversou, ele e o sócio, e me contrataram, irmãos. Mas aí, quando eu falei em questão de sondagem, olha Deus trabalhando na minha vida. Ele estava em processo de separação já. E esse homem foi um anjo de Deus na minha vida, porque a gente começou a conversar, saía ali do trabalho. Saía do trabalho, tinha um botequinho do lado. Aí a gente ia para o botequinho conversar, beber e começar a conversar. Aí teve um dia que a gente foi para o Pontal com o sócio e a galera deles. Eu fui também. Só que assim, ele não queria nada comigo. Ele não queria nada comigo, porque ele, né, processo de separação foi terrível também. E eu na vida terrível. E aí a gente se encontrou. A gente começou a conversar. Eu, mesmo trabalhando para ele, eu sempre respeito. Até hoje, irmãos, eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho com ele. Isso já há 17 anos. E aí, quando a gente começou a conversar, ele começou a conhecer a minha história, comecei a conhecer a história dele. E aí, quantas noites que ele ficava... A gente ficava no galpão, né, Augusto? Conversando. E ele não ia para casa. Ele comprava lanche, ele comprava as coisas para a gente comer, ele não ia para casa. Por quê? Porque eu não queria ir para casa daquelas meninas. Eu não queria, eu trabalhava, mas eu não queria ir para casa daquelas meninas. Aí ele falou assim: Maíra, primeiro passo que você tem que fazer é voltar para sua casa. Pastor, tirando meu foco. Aí ele falou assim: a primeira coisa que você tem que fazer, volta para sua casa, conversa com a sua mãe. Aí eu falei bem assim, orgulhosa. Falei assim: eu não, para ficar brigando igual a gente briga lá, não, aquele homem é insuportável, não. Aí ele falou assim: você precisa voltar para casa, você precisa.
Até que ele me convenceu. Chamei minha mãe para conversar, choramos muito. Aí eu voltei para casa e continuou as brigas, né, irmãos? Porque uma pessoa que não foi criada, não me criou, e ver a adolescência rebelde que eu era. Então, assim, ele não tinha obrigação de aceitar o que eu queria fazer. Eu queria fazer do meu jeito as coisas. Mas não é assim. Eu estava dentro da casa dele. Minha mãe também dentro da casa dele. Então, assim, eu queria toda a liberdade do mundo. Queria fazer as coisas do meu jeito. Mas Deus conhecia a intenção do meu coração. Em todo o tempo eu falo que Deus conhecia a intenção do meu coração. E... Amém, Jesus. E aí teve um tempo que a gente já estava assim, um pouco firmados, nós dois. A gente ainda ficou 1 ano ainda no mundão aí. Até que... Um ponto que eu esqueci de falar, que quando eu chegava em casa, irmão, seja na casa da minha mãe, ou seja na casa dessas meninas, eu não sabia orar. Eu não sabia falar com Deus. Só que eu falava assim, Senhor, eu não lembro se eu falava Senhor, Deus, eu não sei. Só que eu falava assim, eu queria tanto uma família, eu queria tanto mudar de vida. Eu não queria essa vida. Eu queria um esposo assim, assim, assim. Eu sempre quis ter uma menina. Deus concedeu o desejo do meu coração, me deu uma menina. E eu sempre pedia isso para Deus. Só que eu esqueci. Aí começava aquele tempo de rebeldia de novo, bebedeira. Gente, eu saía de casa sexta-feira, só chegava domingo, mal segunda-feira. Era o tempo todo bebendo. E aí, quando chegou um certo tempo, eu já com Augusto, a gente ali firmados, já tinha voltado para casa, mas continuava aquela situação. O tanto que o meu padrasto, ele não gostava do Augusto, pelo fato dele estar comigo. Quem tinha amizade comigo, ele não gostava. Ele criticava todo mundo. Ele achava que o Augusto seria mais um, que ia me fazer sofrer, que ia fazer isso, fazer aquilo. Tá. E aí, chegou um certo tempo que... Por muitas vezes, ele foi o meu braço forte, né? Por eu não conhecer Jesus, mas ele era afastado. Ele era afastado. E aí, depois de 1 ano, ele falou bem assim, ele queria, na verdade, ele não queria ficar comigo, como eu disse, ele não queria ficar comigo, então ele tentou de várias formas se afastar de mim. Ele inventava várias formas de se afastar de mim. E eu pensava, nossa, se ele vai se afastar de mim, o que vai ser de mim? Porque pela idade dele e pela minha, ele é mais experiente. Então, eu falava assim, e nele eu encontrei um refúgio. Isso aí. E aí eu falei assim, não, Augusto, não faz isso. E quem conhece a doutrina da Igreja Maranata, tudo que eles vão fazer, eles consultam a palavra do Senhor. E Augusto era afastado da Maranata. E aí teve um dia que ele falou bem assim, não, eu não vou ficar com ela. Eu vou consultar a palavra agora. Aí Deus deu uma palavra para ele de não. Vai ficar com ela. Não teve jeito. Não teve jeito. E ele falava que ele tinha pena, irmãos, de mim. E realmente, minha vida era muito sofrida mesmo. Quem me vê assim hoje não imagina. Isso é porque eu estou resumindo. E aí ele chegou para mim e falou bem assim, eu quero mudar de vida. Você vai querer mudar de vida comigo? Eu falei bem assim, quero mudar de vida com você. E aí a gente começou a frequentar a igreja a qual ele se afastou.
E quando a gente ia para a igreja, aí que as lutas começou mesmo dentro de casa, aí que o trem... Porque o meu padrasto, ele não aceitava que eu poderia ter mudança. Ele não aceitava que eu poderia ter mudança. E era brigas constantes. Eu não aguentava mais. E depois de alguns tempos firmados no Senhor, o Senhor foi moldando, o Senhor foi restaurando aquilo que em mim já não tinha esperança. E o que eu quero frisar aqui no versículo 2, eu falo que o Senhor tirou-me de um lago horrível. Eu vivia num lago horrível. Eu vivia no lamaçal do pecado. E Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Hoje eu estou firmada no Senhor. Tem 16 anos que eu sirvo ao Senhor. E daqui eu não quero sair. Ele pôs um novo cântico na minha boca. Muitos aqueles que falaram bem assim: ah, essa menina aí, vixe, não vai dar em nada. Essa menina aí, a qual o diabo pediu a alma dela. Irmãos, hoje eu paro para pensar, eu relutei muito em querer falar isso, mas imagina, eu ia morrer, irmãos, sem saber o porquê, porque eu não tinha essa maldade que as pessoas achavam que eu tinha de estar levando e trazendo informações de uma coisa que para mim era super normal. E aí eles acharam que eu era o lado mais fraco, né? Ah, então vão calar ela. O diabo pediu a minha alma, mas o Senhor viu a intenção do meu coração. Ele sabia do meu coração. Ele sabia que todas as vezes que eu bebia, que eu chegava em casa, que eu sentava na cama e eu falava de qualquer jeito: Senhor, eu quero ter uma família, eu quero ter um esposo. E olha, vou falar uma coisa para vocês: do jeito que eu pedi a Deus, o Senhor me deu. Então é assim, pôs um novo cântico na minha boca. Hoje eu vejo as pessoas que estiveram comigo naquele tempo. Eles estiveram comigo naquele momento de lamúria. Minha vida era, sei lá, era coisa horrível. Eu estava num charco de lodo mesmo. Hoje as meninas que eu falei, a vida delas não foram para frente. Aquelas pessoas que outrora, de 19 anos atrás, naquela casa de traficantes, hoje nenhum deles vive mais. Se vive, vive dois, porque está preso. E hoje eu olho para mim e falo assim: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor não permitiu que Satanás tirasse a minha vida. Por isso que eu falo, hoje os jovens, os adolescentes que têm o pai e a mãe dentro da igreja, que têm o privilégio de estar na igreja, agradeça a Deus por isso, porque eu não tive isso. E mesmo assim, mesmo que eu não tive, mas o Senhor conhecia a intenção do meu coração. E para finalizar, vem aqui, meu bem. Meu esposo também é um improvável, irmãos. Vocês imaginem aí para vocês, um improvável ganhou uma alma para Jesus. O meu esposo me apresentou Jesus. Mesmo ele afastado dos caminhos do Senhor, ele me apresentou Jesus. Porque se naquele dia ele falasse assim: eu quero mudar de vida, você quer mudar de vida comigo? Se eu falasse não, o que seria de mim hoje? Então ele ganhou eu para Jesus. Mesmo sendo afastado, estando afastado. E hoje
Eu e minha casa, eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu te amo, tá, meu bem? Essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite. Agradeço imensamente a minha oportunidade. Aleluia. Aleluia. Talvez você que está vivendo uma vida assim, hoje você está na igreja, amanhã você